E o primeiro tema teve então é relacionado à saída do Mali, Níger e Burkina Faso da CEDEAO depois das sanções por parte da organização, e vai juntar-se também a nós agora o Wellington Calazans a partir da Suécia em Estocolmo para debitar a sua opinião sobre esta manifestação, esta intenção do Mali, o Níger e o Burkina Faso em saírem da CEDEAO. Wellington Calazans, boa noite. Vamos à opinião que se impõe neste primeiro tema no Conexão Angola. Boa noite, Ivan. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui. Realmente, Ivan, a saída de Níger, Mali e Burkina Faso da CEDEAO, ela decorre da retaliação por causa dos levantes anticoloniais ou anticolonialistas, como alguns preferem chamar, que ocorreram no ano passado. Com isso, esses países deixaram o bloco africano sob forte fogo cruzado, né? As partes promovendo acusações mútuas. No caso dos países, falando que a CEDEAO traiu os seus próprios fundadores, e a CEDEAO se defendendo, falando sobre golpes militares impossíveis de serem apoiados. Portanto, eu vejo isso como algo muito ruim para o continente africano, porque, de alguma maneira, as reivindicações que foram motivos para justificar aqueles golpes, todas apontavam para uma tentativa de recuperar os estados que estamos aqui falando, esses três estados, Burkina Faso, Níger e Mali, de uma espécie de implosão interna por causa de governos que vinham defendendo interesses bem distantes na expectativa do povo e também desses militares que acabaram por assumir o poder pela via da força. Obviamente que nenhum golpe deve ser apoiado, nenhum golpe deve ser incentivado, e todos nós aqui sabemos dos riscos que isto implica. Mas também não podemos tapar os olhos diante da realidade de que grande maioria dos povos desses países, em cada um, essa maioria é formada por pessoas que se sentem hoje muito mais representadas do ponto de vista da liderança política e de condução dos destinos do país do que anteriormente, né, com aqueles representantes que foram destituídos. Isso levanta um debate muito interessante sobre os conceitos de democracia que tentam ser aplicados pelos países ocidentais de uma maneira quase que como um kit de lanchonete que poderia ser aplicável em qualquer país. E esse fenômeno, envolvendo especialmente esses três países, Mali, Burkina Faso e Níger, quando eles se retiram da CEDEAO, eles abrem um debate interessante sobre essa questão do modelo ocidental, do que chamam de democracia, para os países africanos. Será que são mesmo aplicáveis? Será que os africanos se sentem realmente representados e são representados por aqueles que chegam ao poder através de eleições? Porque se aqueles que foram eleitos agora estão destituídos e a população está mais feliz com aqueles que, em tese, deram o golpe, então é preciso que tenhamos a atenção para esta situação sui generis e que desafia toda a teoria sobre a aplicação da democracia, em especial esse modelo que o Ocidente defende em outros países, mas que, como temos visto recentemente em especial, em muitos episódios, esses mesmos países ocidentais deixam de aplicar essa democracia e algumas regras são criadas para a manutenção de determinados grupos de poder que defendem uma agenda muito mais internacional do que voltada para os interesses dos países. Mas não é o foco aqui do nosso debate.
O certo é que depois da remoção dos presidentes de Níger, Burkina Faso e Mali, a situação dos países também foi agravada com as sanções e boicotes que foram impostos, mas essa resistência popular, ela também é um desafio muito grande para que possamos fazer uma reflexão maior sobre o valor da democracia ocidental nos países africanos. É isso, Ivan. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia, e a sua primeira opinião relativamente ao tema em debate. Os países sancionados anunciam a saída da organização, mais precisamente o Mali, Níger e Burkina Faso, que anunciaram então a saída da CEDEAO. Vamos seguir com o segundo tema escolhido para esta edição do Conexão Angola. Tem a ver com a tensão no Médio Oriente, uma tensão que já dura meses. Vai juntar-se uma vez mais a nós Wellington Calazans, a partir da Suécia, mais precisamente em Estocolmo. Wellington, vamos olhar então para a tensão no Médio Oriente. Esta semana, representantes de Israel e da Palestina estiveram em Bruxelas. Os Estados Unidos da América e o Canadá aplicaram sanções contra colonos israelitas que exercem a violência extremista na Cisjordânia. Netanyahu critica estas sanções. O Reino Unido admite reconhecer o Estado da Palestina antes de acordos de paz com Israel. E também há esta calamidade em termos de vítimas deste conflito. A Unicef estima que 17 mil crianças palestinianas estão sozinhas ou separadas das famílias em Gaza. E, Wellington Calazans, vamos olhar então para estes aspectos que marcaram a última semana nesta tensão no Médio Oriente. Olha, Ivan, esse tema é um tema que tem realmente incomodado bastante a todos nós que somos humanistas. O tempo avança e, à medida que a guerra de Israel contra a Palestina se aproxima do seu 5º mês, muitos no Médio Oriente começam a perceber que toda a região deve evitar o avanço de Israel, sob argumentos insustentáveis e com uma ferocidade militar apoiada incondicionalmente por governos ocidentais e que, de acordo com a Corte Internacional da Justiça, terá que provar que não se trata de um genocídio. Então, evitar esse avanço de Israel é o grande desafio dos países daquela região. E com aquela decisão que eu mencionei da Corte Internacional de Justiça sobre genocídio, Israel não só não recuou, mas também atacou a credibilidade da agência da ONU responsável por fornecer alimentos, a UNRWA, não é? Que fornece, além de alimentos, suprimentos e assistência médica aos refugiados confinados no que ainda restou da Palestina. Então, é algo também que nós devemos olhar com certa atenção. Para os países daquela região, esta não é apenas uma guerra de Israel, mas também uma guerra do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que faz vistas grossas ao extermínio de milhares de pessoas, especialmente em Gaza, sob o comando do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Como sempre costumo lembrar aqui no Conexão Angola, toda guerra é econômica, por motivação imediata ou por plano futuro. E os riscos de colapso no abastecimento através do Mar Vermelho, a necessidade de abrir várias frentes de guerra na Síria, Iraque e até contra iranianos, tudo isso começa a provocar uma discussão mais séria sobre aquilo que os mediadores do Catar, por exemplo, afirmam sobre a existência de uma boa possibilidade de ser acordado um cessar-fogo em Gaza. Ora, Ivan, temos que lembrar que esta negociação ocorre durante ataques incessantes de Israel contra civis da Palestina, com resultados militares pífios e o resgate de reféns praticamente inexistente. Para piorar, os países que apoiam Israel começam a perceber
que estão criando uma armadilha contra eles mesmos. Por isso, hoje, ouvimos falar sobre o cessar-fogo, que o Hamas só aceita se for definitivo, o que também é um erro. Mas também nós somos informados de que o Reino Unido admite que pode reconhecer o Estado da Palestina o quanto antes. Não por uma maneira de mudar essa indiferença como os líderes ocidentais lidam com a escalada de Israel, mas porque o mundo reprovou este ataque e Israel perdeu a capacidade de se apresentar como vítima, Ivan. Todo o resgate de vítimas, de reféns, ele foi utilizado durante os primeiros meses como argumento para justificar tudo aquilo. Mas todo o desgaste que com esses 5 meses, não é agora que vamos completando, de ataques seguidos de Israel à Palestina, já começa a resgatar ali na região fantasmas das presenças dos Estados Unidos e outros países ocidentais no Médio Oriente. Então, na invasão dos líderes políticos, na visão dos líderes políticos e religiosos daquela região, somente a condenação dos atos de Israel evitará que verdadeiras primaveras comecem a nascer, pois os povos estão cansados de tanto desgaste, não é? É quase um século de uma política externa ocidental que é vista como intervencionista ali na região. E também militarista. E, até de certo ponto, e parece paradoxal, antidemocrática, que ignora e desrespeita em grande parte os povos do Médio Oriente. Então, o ataque brutal, inicialmente atribuído exclusivamente ao Hamas no dia 7 de outubro, com o tempo mostrou que também forças policiais e militares de Israel acabaram por atacar e matar os jovens de Israel naquele festival que deu início a tudo isso. A reação exclusivamente com base nos impulsos de Benjamin Netanyahu barrou a capacidade racional de evitar as consequências que a guerra atingiu até aqui. O apoio dos Estados Unidos da América e seus aliados europeus, especialmente ao ataque total de Israel a Gaza, foi desastroso. O elevado número de mortos civis, a crise humanitária aguda e que só piora a cada dia, somados ao repúdio dos governos de todo o mundo que apelaram a um cessar-fogo, foram insuficientes para dar um basta ao derramamento de sangue praticado por Israel. Hoje a guerra de Israel não é mais apenas contra o Hamas, mas contra diversos grupos armados em diferentes países da região. Apoiar Israel nesta guerra total na região será um erro sem precedentes do Ocidente. Ao mesmo tempo que falamos sobre cessar-fogo neste momento, comentamos também sobre a evolução de um cenário de guerra na fronteira Israel-Líbano e também ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos da América contra posições Houthi e também, que ficam lá do Iêmen, né, os Houthis, e também contra milícias supostamente apoiadas pelos iranianos no Iraque, algo que os iranianos negam, mas que surgem como um elemento para o aprofundamento deste conflito. Para concluir, Ivan, eu gostaria de lembrar que é um ano eleitoral nos Estados Unidos da América e o presidente Joe Biden poderá não ter tempo para arrepender-se de ter dado apoio a Benjamin Netanyahu nesta escalada. Na visão dos povos do Médio Oriente, mesmo que Biden acabe por conseguir um segundo mandato, a região é menos estável hoje do que em qualquer momento da sua moderna história. O Ocidente precisa mudar essa estratégia em relação a Israel e aquela região, pois ela tem sido um fracasso completo. É isso, Ivan. Obrigado, Wellington Calazans, e a abordagem pertinente sobre a tensão no Médio Oriente, que já dura 5 meses e já vai
vitimando muita gente. Vamos seguir agora com outro tema ligado também, infelizmente, à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já leva e vai completar dentro de 3 semanas, 2 anos. Esta semana foi destaque nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A NATO levou a cabo exercícios militares de 5 meses. Putin diz que Kiev abateu avião com prisioneiros de guerra ucranianos. Zelensky pediu ao chefe de Estado-Maior para se demitir e já aponta a sucessores. A Hungria cede à União Europeia e desbloqueia 50 mil milhões de euros para a Ucrânia. A Ucrânia diz ter afundado navio de guerra russo no Mar Negro. E Moscou intensifica os ataques contra vários alvos na Ucrânia, incluindo Kiev. Vamos também perceber a opinião do Wellington Calazans, a partir da Suécia, mais precisamente em Estocolmo. Wellington, este conflito já leva quase que 2 anos e esta semana foi muito voltada outra vez para a troca de acusações entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos então à análise que se impõe a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Ivan, falar sobre o conflito Ucrânia-Rússia e omitir a grande participação da NATO, e eu costumo dizer aqui, por honestidade, junto ao nosso público, que é um conflito da NATO contra a Rússia em solo ucraniano, então eu acho que somente dessa maneira fica completo. Já estamos próximos, como você bem destacou, de completarmos aí 2 anos em que este aniversário nada temos a comemorar. São 2 anos de guerra, são 2 anos onde o povo ucraniano foi quem até aqui foi o grande derrotado. A Ucrânia está praticamente destruída. A Ucrânia não recuperou os territórios ocupados pela Rússia e a Rússia criou ali um cinturão, vamos chamar assim, de conforto e alguns ataques esporádicos a mais são apenas avisos de que a cada pequena conquista ucraniana, a Rússia oferecerá muito mais perdas. E é isso que temos assistido. Então, quando a NATO agora ela leva a cabo, como você mencionou, exercícios militares de 5 meses, ela apenas renova as provocações à Rússia e diz que é ela que está ali e não em absolutamente nada até aqui o cenário. Eu recordo que no dia que a Rússia iniciou o que ela chama de Operação Militar Especial na Ucrânia, eu fui convidado aqui na televisão pública de Angola, no canal 1, no telejornal, para comentar o tema e gastei todo o meu quimbundo ali, que aprendi ouvindo músicas de Kuduro, dizendo que a Rússia tinha entrado naquela guerra no modo Tundá-Mungila, enquanto os membros da OTAN, junto com a Ucrânia, estavam no Undolo-Kumushima. E aquilo eu queria dizer em outras palavras, porque a imprensa russa ainda não era censurada, como hoje é aqui, inclusive na Suécia, que diz que é o país da liberdade de imprensa, e eu tive acesso a informações com números que diziam claramente que a defesa aérea ucraniana havia sido destruída. E ninguém ganha uma guerra sem defesa aérea. Dito isso, vamos agora falar sobre o treinamento que vai terminar em maio. Eu considero um treinamento de soldados para uma guerra que não existe mais. Não que a guerra na Ucrânia vá acabar, não é isso. Mas esse modelo de guerra em que soldados estão indo para a linha de frente, não é esse o modelo de guerra que a Rússia tem praticado na Ucrânia. A guerra da Rússia na Ucrânia é uma guerra que, se fôssemos usar uma palavra americanizada, mas que ganhou aí repercussão internacional e todos conhecem, seria uma guerra delivery, onde os alvos são atingidos a partir de armas que ficam situadas à distância e com uma precisão muito grande. Por isso,
esse ensaio aí, ele apenas é uma provocação, não vejo que isso venha alterar em absolutamente nada o estado de guerra atual. São 2 anos praticamente e a Ucrânia só vai perder daqui para frente. Podemos dizer que já perdeu, mas vamos dizer que só vai perder. Então, Ivan, o Putin diz que Kiev abateu um avião com prisioneiros de guerra ucraniano. Isso foi amplamente difundido pela imprensa independente e escondido pela imprensa tradicional, o que mostra que não há aí respeito pelos próprios ucranianos que foram salvos da condição de reféns. Ou talvez eles não fossem interessantes para que voltassem à Ucrânia, não é? Porque, afinal de contas, sabemos que existe hoje uma disputa de poder muito grande dentro da Ucrânia e Volodymyr Zelensky não tem a popularidade que tinha no início deste conflito. Então, eliminar desafetos pode ser um dos caminhos adotados aí pela Ucrânia e até por parte da NATO como queima de arquivo. Sabemos que Zelensky pediu ao chefe do Estado-Maior para se demitir e já aponta sucessores, mas a imprensa norte-americana divulga que Zelensky consultou os Estados Unidos para saber se ele deveria fazer isto, o que confirma aquilo que temos falado aqui no programa, que a Ucrânia não tem soberania e não tem autonomia para decidir nada sobre essa guerra. Não quer demais lembrar que em março de 2022, no primeiro mês da guerra, o Reino Unido disse não a um acordo de paz. Então, isso diz muita coisa. Então, muitos agora falam sobre 50 bilhões de euros para a Ucrânia, que a Hungria acabou agora cedendo depois de muita pressão. Não é? Aqui, para a televisão pública, falamos 50 mil milhões é muito dinheiro, mas dinheiro que não vai ser entregue, dinheiro que não vai chegar à Ucrânia, porque a União Europeia não tem dinheiro para isso. A União Europeia está mergulhada em crise. A União Europeia está com paralisações em vários países, na Finlândia, na França, na Holanda, vai começar na Alemanha, na Itália. Tudo isso que foi prognosticado aqui no programa, no início dessa guerra. Sem gás barato, a Europa está condenada à falência. E o gás barato era da Rússia. E para piorar, alguns dizem que foram os norte-americanos, destruíram o Nord Stream para poder vender, obviamente, o seu gás à Europa, mais caro, quebrando a competitividade europeia, da indústria europeia, e ampliando a dependência dos europeus aos Estados Unidos da América. Uma grande jogada de guerra, mas que condenou a Europa por pelo menos 7 décadas, ou 8. Já que não existe uma exatidão, eu vou aproximar para cima. Então, Ivan, a Ucrânia diz ter afundado o navio de guerra, e como eu falei, isso significa pequena conquista. Não significa muita coisa, não representa muita coisa, e a Rússia continua com ampla vantagem no campo de batalha. Ninguém pode questionar isso, e a cada mês desta guerra, o avanço zero da Ucrânia na retomada do seu próprio território condena qualquer tipo de propaganda otimista em relação a uma reviravolta do cenário do campo de batalha. E para concluir, a intensificação dos ataques que a Rússia promove na Ucrânia é apenas aquilo que eu falei, um aviso de que, para pequenas perdas russas, a Ucrânia irá perder muito mais e a Rússia, com isso, mostra a força que tem. É isso que eu tenho para comentar sobre o tema, Ivan. Ivan, antes de tudo, eu quero dizer que essa afirmação de que milícias apoiadas pelo Irão, né, que no Brasil chamamos de Irã, é uma afirmação que já foi negada pelo governo iraniano, como eu falei no segundo tema aqui comentado, mas que a imprensa começa a repetir porque começa a querer preparar uma guerra contra o Irã, ou Irã, como falamos no Brasil. Né? Então, é preciso ter algum cuidado. Agora, os ataques, eles existem e essas milícias são muito claras
de que são ataques em retaliação ao apoio dos Estados Unidos a Israel na ofensiva contra o povo da Palestina. Por isso, Síria, Iraque, não é? As bases norte-americanas têm sido alvos de ataques por diferentes milícias armadas. Mas isso não necessariamente tem que dizer que é uma estratégia iraniana. É um pouco perigoso, até porque nós não temos aqui o propósito de promover guerras. Não é? Então, eu vejo que a situação do Mar Vermelho é crítica. Eu vejo que a situação do Mar Vermelho pode sim produzir uma série de conflitos na região, tornando o conflito iniciado de Israel contra a Palestina um conflito regional. Os países ocidentais precisam evitar que isso aconteça, porque isto vai produzir um estrago muito grande nas suas economias. Devemos lembrar, e já falei sobre isso também, que em ano eleitoral nos Estados Unidos da América, se esta guerra na região do Médio Oriente for intensificada, a economia norte-americana irá sofrer um impacto muito grande. E com isso, o presidente Joe Biden e o Partido Democratas, eles, não é, no conjunto, terão grandes dificuldades para um pensamento de vitória. Por isso, vejo com muita preocupação tudo isso que tem sido falado. Inclusive, Ivan, muitos falam sobre empresas de transporte que suspenderam a navegação no Mar Vermelho após os ataques dos Houthis na região, mas esquecem que os Houthis foram muito claros, que somente navios de interesse de Israel é que seriam atacados. Por isso, e também dos países que apoiam Israel. Por isso, essas empresas que são empresas ocidentais, muitas vinculadas a países diretamente envolvidos no apoio a Israel, tentam generalizar, dizendo que vão suspender tudo, mas essas empresas sabem que os navios que forem transportar cargas com outros objetivos que não sejam para o apoio a Israel, eles terão passagem livre. Por isso, é também uma tentativa de potencializar ainda mais a propaganda de guerra para que a situação do Mar Vermelho seja vista aos olhos do mundo como algo que justifique a intensificação do conflito no Médio Oriente. Eu gostaria de agradecer a você, Ivan, aos colegas do Conexão Angola e a você assistindo a este programa por mais uma edição e espero que possamos estar juntos em novas oportunidades. Um grande abraço e até a próxima semana.